Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que prazer mais uma vez estarmos juntos para adorarmos ao nosso Deus, para estudarmos um pouquinho da sua palavra, ver aquilo que Deus preparou para nós. Como todo sábado nós fazemos, estamos apresentando nessa noite um estudo da revista Visão Missionária, um artigo da revista Visão Missionária, escrito por Thelma Jane Alves, intitulado Filhos Adolescentes, como lidar com eles, como lidar com essas criaturas lindas e maravilhosas que Deus colocou em nossas mãos. Nós vamos estar estudando um pouquinho isso à luz da Palavra de Deus, porque na Palavra de Deus nós encontramos orientações para todas as instâncias das nossas vidas. Então, estudo da revista Visão Missionária, terceiro trimestre de 2020, artigo escrito por Jane Alves, Filhos Adolescentes, como lidar com eles. Mas antes de mais nada, vamos orar? Vamos pedir ao nosso Deus que nos conceda sabedoria, que nos oriente, que abra os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos estar aprendendo cada vez mais. Soberano Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado ó Deus, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Senhor, muito obrigada, obrigada mesmo, Deus, pelo dia que tu nos concedeste, pela tua presença em nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo teu agir. Obrigada, Deus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, Senhor, reunidos, ó Pai, em família, reunidos como igreja, ó Pai, em uma só igreja, em um só pensamento, de louvar e engrandecer o teu nome. Pai amado, usa-nos, ó Deus, como instrumento, Senhor, nas tuas santas mãos, que eu não venha a falar nada de mim mesma, mas unicamente usada por ti. Abra, Pai, os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos, ó Pai, nos despreender, ó Pai, de todas as ideias preconcebidas, ó Pai, de todos os paradigmas, e que possamos estar aprendendo cada vez mais a Tua Palavra. Obrigada, Deus, por tudo. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Filhos adolescentes, como lidar com eles? Como lidar com esses meninos lindos e maravilhosos que Deus nos deu? O autor começa dizendo, a autora aqui começa dizendo o seguinte, que tem um ditado popular que diz que filho não vem com manual. É muito comum a gente ouvir essa frase, olha, filho não vem com manual para você, escrito para você saber como vai lidar com eles. Quando nós formamos uma família, queridos, nós formamos uma família e esperamos obter filhos, né? Nós esperamos ter filhos. Para quê? Para que ele leve o nosso nome, para que a família cresça, né? E a gente espera assim ansiosamente esse momento de segurar um filho nos braços, de beijar, de abraçar. A gente estava comentando ontem com Jéssica, eu falei assim, Jéssica fez, mamãe, você sente saudade? Eu falei, sinto saudade quando vocês eram pequenininha, assim, de pegar e de brincar de boneca. Mas depois cresce, esse negócio de estar sentindo saudade de ficar horas acordada, cuidando, né? Isso aí é muito fantasioso. Aí Jéssica começou a rir. Mas os bebês são tão fofinhos, né? Eles são tão adoráveis. E muitas vezes a gente pensa que não vai dar conta. Olha, não vou dar conta. É muita responsabilidade. E quando finalmente a gente pega o jeitinho, já sabe por que tá chorando, por que bebê não fala, né? E aí a gente já sabe o que é que ele precisa, por que ele chorou, por que a gente vai fazer quando tá com aquela dorzinha de barriga, aquela cólica. O que é que vai fazer? Então, finalmente, a gente pega essa prática. E quando a gente pensa, né, que no dia a dia a gente já sabe lidar com tudo, que nós aprendemos já a educar com os nossos filhos, o que é que acontece? Os nossos filhos crescem, eles vão crescendo e tornam-se adolescentes. Mas como nós falamos, querida, a palavra de Deus nos traz orientação para tudo, em todas as instâncias. Então, o texto áureo para hoje é o seguinte: se encontra na carta de Paulo à igreja de Éfeso,
capítulo 6, versículo 4, que diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, Paulo aqui está dando um conselho para os pais. Primeiro ele começa falando com os patriarcas da família, né? Com os responsáveis, com o homem, com a mulher, como deveria ser o trato. Nós já estudamos aqui sobre relacionamentos, nós apresentamos a carta, né, de Paulo aí em Éfeso, a igreja de Éfeso, orientando a família. Então ele orienta o casal, ele pede que o marido ame a sua esposa, como o Senhor ama a igreja, né? E que a esposa honre o marido. E aí agora, depois que ele trata com os pais, ele vem agora e vai tratar com os pais com relação à educação dos filhos. Então Paulo, ele fala diretamente aos responsáveis da família, aqueles que são responsáveis pela condução da mesma. Para quê? Para que eles ajam com razoabilidade, né? Para que eles ajam com sabedoria. Sabedoria humana? Não, mas sabedoria da parte do Senhor na administração daquilo que Deus nos deu para administrarmos. Porque, queridos, a palavra de Deus nos diz que os filhos são herança do Senhor. Então, os filhos são herança do Senhor. É uma herança que Deus colocou em nossas mãos para que estejamos administrando. E Deus pedirá conta depois. Então Paulo diz o seguinte: olha, que vocês administrem essa herança, criando essa herança na palavra de Deus, na orientação da palavra de Deus. E que vocês corrijam, queridos, que vocês corrijam seus filhos como o Senhor nos corrige, em amor, em amor. Então Paulo, ele fala aqui diretamente aos pais em como lidar com os filhos. Então, para nós entendermos o que se passa como adolescente e como lidarmos com eles, é necessário como funciona o seu mecanismo biológico, porque como nós falamos, os menininhos chegam, as criancinhas chegam, os bebezinhos chegam lindos e maravilhosos. Não vem com manual, né? Como diz o ditado popular, e a gente vai aprendendo na prática ali como lidar, como dar banho, como trocar a fralda, como cuidar das assaduras, né? E aí a gente vai aprendendo quando é que chora com sede, quando é que chora com fome, quando é que tá chorando por manha, quando é que tá chorando pedindo colo. A gente vai compreendendo tudo. E aí os nossos filhos vão crescendo e a gente dedicando todo o tempo, todo o amor à criação dessas crianças. Mas, queridos, os nossos filhos crescem e chegam à estatura de adolescente. E aí começam as mudanças, né? As mudanças começam a ser agora avassaladoras. E aquele ser tão carinhoso, que sempre nos queria por perto, que estava sempre abraçando, beijando, ai mamãe, papai, segura o colo e brinca e dá risada. Esse ser que contava todas as suas histórias, tudo que se passava na sua vida, né, sem analisar nada, começa agora a se transformar em alguém mais crítico, que tudo confronta, que tudo quer impor suas vontades, né? E aí basta, sempre tá certo, a gente não pode falar nada, né? E o filho tá sempre certo. Então o que acontece? A gente precisa lidar com essa situação. É algo novo. E é necessário entender, para nós lidarmos bem com essa situação, é necessário nós entendermos que como funciona o mecanismo biológico. Aliás, esse mecanismo biológico, ele foi criado pelo autor da vida. Esse mecanismo biológico do adolescente foi criado por Deus. Então Deus, queridos, Deus, ele dá toda a orientação de como cuidar, né? Nós falamos aqui na semana passada, na EBD, que Deus, quando fez o homem, né? Ele se propôs estar junto, lado a lado com o homem, dialogando, né?
conversando, tirando dúvidas, esclarecendo. Havia coinonia entre criatura e Criador. Então, nessa fase da vida, acontecem grandes transformações no corpo e também na mente de todos os seres humanos. Há um turbilhão de novidades, todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo, não é algo fácil, não é algo fácil. São transformações físicas e transformações biológicas. A ação dos hormônios que se alteram completamente. É uma fase em que você não é mais criança, mas também você não é adulto. Então, há uma mudança e há como eu que disse, dá um pano na cabeça ali da criança, porque ao mesmo tempo em que ele está deixando de ser criança, deixando de gostar das coisas de criança, ele também ainda não passou a fase adulta, não tem aquela maturidade do adulto. Então é preciso entender que o cérebro do adolescente ainda está crescendo. Assim, nós entendemos por que algumas atitudes, são maduras e outras não. Que em alguns momentos eles agem com a maturidade, com a sabedoria, e tem momentos que parece que tem 5 anos de idade, Então é comum. Isso eu pesquisei no Google. É comum que a adolescência ela vá dos 12 aos 18 anos de idade. Alguns dizem que vai até aos 21. Mas, queridos, o cérebro humano, o cérebro do adolescente, ele segue regras diferentes, Enquanto se diz que o adolescente, que a fase adolescente é de 12 aos 18 anos, o cérebro, do ponto de vista da neurociência, ele continua crescendo e ele vai se desenvolvendo. E diz aqui a Adriana Galvão, professora associada da Psicologia da UCLA e diretora do Laboratório de Neurociência da UCLA, ela diz o seguinte, que a literatura atual sugere que é cerca de 25 ou mais, de 25 anos ou mais que o cérebro termina de crescer. Então, o período da adolescência. Então, esse período da adolescência e da mudança do cérebro, não só da mudança do corpo, a mudança do corpo vai até os 18 anos, alguns crescem até os 21, mas o cérebro humano, o cérebro do adolescente, essa fase de mudança na parte do cérebro do adolescente vai, segundo a neurociência, até aos 25 anos de idade ou mais. Então, mas o nosso cérebro também nunca deixa de crescer, porque cada vez que a gente nunca deixa de mudar, porque cada vez que a gente aprende algo novo, o nosso cérebro ele muda. Mas por volta dos 25 anos, o nosso cérebro já terminou seu desenvolvimento estrutural. Para os adolescentes, não só o cérebro está em desenvolvimento, mas também diferentes regiões do seu cérebro estão mudando em uma velocidade e em velocidades diferentes umas das outras. E isso é muito importante por conta das consequências. O que é que significa quando partes dos cérebros continuam se refinando, continuam crescendo, Aí ela diz assim, há uma maior motivação, uma maior ativação nos centros de emoção do cérebro, e também há o desenvolvimento contínuo que se encontra, o desenvolvimento contínuo do córtex frontal, que se encontra bem, acima dos olhos. Mas o córtex frontal, queridos, é o que nos permite pensar sobre o futuro, entender as consequências e geralmente o que nos orienta a tomar as melhores decisões. Não surpreendentemente, o córtex frontal dos adolescentes ainda tem muito trabalho a fazer até chegar à idade adulta, porque dos 12 até os 25 ou mais, então o cérebro tem muito trabalho para fazer. Então uma maneira de pensar aqui que o autor traz é o seguinte,
que a doutora traz, diz assim: é como se estivessem em corrida, né? É como se o cérebro tivesse dois lados, um lado impulsivo e o outro lado cauteloso, e eles estivessem uma disputa correndo aqui, né? E o que é que acontece? Esses dois lados, eles se equilibram. Ele chega um momento, quando chega a fase adulta, em que há um equilíbrio do impulso, da parte impulsiva do cérebro e da parte cautelosa do cérebro. Mas ao atingir a idade adulta, mas o lado impulsivo, queridos, o lado impulsivo do cérebro do adolescente, ele vai disparando na frente, enquanto o cauteloso está aqui, ó, né? No ritmo, se equilibrando na corrida ali, no páreo. O lado impulsivo vai acelerado. No final da corrida, é certo que o lado cauteloso do cérebro, ele vai ganhar essa corrida. Mas até chegar a essa fase adulta, o lado impulsivo, ele está imperando. Então a analogia é que esses dois lados estão de cabeça, lado a lado, e eventualmente, à medida em que os indivíduos se tornam adultos, o córtex frontal ganhará, né, a corrida e terá influência sobre o comportamento da parte impulsiva do cérebro. Mas até lá, nós temos, né, os adolescentes. Nós temos os adolescentes. E aí, o que é que quer fazer com isso? Com essa impulsividade, com esse lado emocional que sai disparado, né? O que fazer diante dessas mudanças? Muitas pessoas costumam dizer que os adolescentes mudam de humor rapidamente, mas não é questão de mudanças de humor, é porque eles estão aprendendo, reaprendendo a gostar, né? Aprendendo a gostar de outras coisas, deixando de gostar das coisas de criança e ainda não estão ainda assim na fase adulta. Então eles estão aprendendo a gostar de outras coisas. Então o que lhe dava antes prazer não dá mais, né? E agora busca prazer em outras coisas. E os cientistas afirmam que queridos, e prestem muita atenção quanto a isso, este é o momento mais importante para se criar o caráter dos nossos filhos, para trabalhar o caráter dos nossos filhos. Então, como lidar com essas mudanças que acontecem de forma tão repentina? Será que o nosso foco está do lado errado? Será que temos um olhar equivocado em relação a essa fase da vida? O que acontece, né? Essas são perguntas aqui que a autora diz que deveriam nortear, né, os nossos pensamentos, que norteiam os nossos pensamentos, que norteiam o comportamento de pais irresponsáveis com relação à visão que a sociedade tem e que muitas vezes nós assumimos como verdadeiras. Então a sociedade, ela traz, queridos, uma visão deturpada dessa fase da adolescência. Quem nunca ouviu a frase assim, aborrecentes, no lugar de adolescentes, né? Ah, os aborrecentes, os crentes diferentes. Muitas vezes nós assumimos essa postura da sociedade, essa postura equivocada da sociedade, assumimos como verdadeira essa visão deturpada. Então é importante e é interessante pensarmos em como essa fase, né, essa faixa etária é cercada de simbolismos, de características. E muitas vezes aqui, a autora cita aqui Paul Trump e diz o seguinte, que muitas vezes nós estamos acomodados com a visão dos adolescentes que diz que por causa, né, das importantes mudanças biológicas que se passam no interior deles, eles são inatingíveis, são intocáveis. Essa é uma visão deturpada da sociedade. O autor também diz que estamos acomodados com a visão hormonal dos adolescentes que os reduz à condição de vítimas, né, das forças biológicas. Também é uma visão deturpada. E isso nos alerta para o fato de que, como pais, nós estamos perdendo
uma grande oportunidade de formarmos, através da educação, grandes homens e mulheres. Como nós falamos aqui, a autora aqui, né, ela cita Trump, e os estudiosos afirmam que a adolescência, que o período da adolescência, essa fase de mudança hormonal, essa fase de mudança biológica e essa fase em que o cérebro está em desenvolvimento, é a fase em que se é criado o caráter, a personalidade da pessoa. Então é um momento muito importante na vida dos nossos filhos. É um momento de mudanças de hormônios, de transformações, de desenvolvimento no cérebro. Corretíssimo. Momento de mudanças. Mas nós não podemos correr o risco de deturparmos todo o comportamento dos adolescentes, né? De nós desculparmos todos os comportamentos dos adolescentes em razão da biologia, em razão dessa mudança. Não é porque o adolescente está mudando, está em uma fase de mudança, que ele pode fazer o que quer, que ele pode dizer o que quer, que ele pode agir como bem quer e entender. A Bíblia nos diz que os nossos filhos são herança do Senhor, herança que Deus colocou em nossas mãos para que eu e você estivéssemos administrando. E como nós falamos, Deus, quando Ele fez o homem, quando Ele fez a mulher, Ele se propôs a estar junto, lado a lado, orientando em todas as instâncias da vida. E Deus, queridos, com todo o cuidado que Ele tem para conosco, Deus deixou para nós a sua palavra. Então lembra que no começo nós falamos que filhos não vêm com manual? Errado. Filhos vêm com manual. A palavra de Deus. Então a palavra de Deus é o nosso manual de conduta, a nossa regra de fé. E é na palavra de Deus que nós encontramos tudo. A Bíblia nos norteia a respeito deste assunto e de vários outros assuntos do nosso dia a dia. Então, na Bíblia nós temos todas as orientações para conduzirmos nossa vida de maneira que agrademos ao Senhor. E não é diferente em relação aos nossos filhos. Não poderia ser diferente. A gente vai ver lá em Deuteronômio que Deus teve o cuidado de deixar escrito isso aqui. Olha, e estas palavras, que palavras é essa? A palavra de Deus, a sua palavra, que hoje te ordeno, elas devem estar onde? No teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, em Deuteronômio, Deus diz o seguinte: olha, as minhas palavras, as palavras que eu deixo para vocês, elas não devem estar gravadas apenas num livro, apenas no seu aparelho de notebook, de celular, apenas em áudio. Não, essas palavras, elas precisam estar gravadas em nossos corações. E nós temos, como administradores do Senhor, a responsabilidade de ensinar esta palavra, de falar, de ensinar, de orientar os nossos filhos. E a Bíblia nos orienta que é em todas as instâncias. Então, assentado em tua casa, olha, o momento em que nós estamos assistindo a TV, o momento em que nós estamos assentados em nossa mesa durante a refeição, aquele momento de família, sabe aquele momento gostoso de família? Esse é o momento de estarmos ensinando. E os estudiosos afirmam, queridos, que as crianças, as pessoas aprendem mais, que nós aprendemos mais com aquilo que ouvimos e vemos do que apenas com aquilo que nós ouvimos. Então, quando se fala em ensinar a palavra, a Bíblia nos orienta a viver essa palavra. Como pais e mães, nós precisamos vivenciar a palavra de Deus.
Porque os nossos filhos aprenderão aquilo que nós estamos falando e que também nós estamos praticando. Não basta falar, é preciso vivenciar a palavra. É preciso vivenciarmos a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que nós devemos vivenciá-la no seio da nossa família, ou seja, assentado em nossa casa, andando pelo caminho, seja de férias, seja em um passeio, seja em um trabalho. A palavra, ela deve estar à nossa boca e em nossas vidas. Seja no momento de dormir ou no momento de acordar, a palavra de Deus precisa estar em nós 24 horas. E nós precisamos ensiná-las aos nossos filhos. Nós precisamos orientar os nossos filhos com relação a ela. É isso que a Bíblia diz. E se nós fizermos isso, desde quando eles estão ali, pequenininhos. Às vezes tem pais que acham tão engraçado os filhos estarem cantando músicas que não são, né? Músicas edificantes. Fazendo coreografias das músicas que muitas vezes parecem que estão tendo uma relação sexual. E aí, olha que bonitinho, é isso que você está ensinando? Ou você está ensinando o seu filho a cantar louvores a Deus, a adorar ao Senhor, né? O que você tem ensinado? O que você tem mostrado? O que o seu filho tem ouvido e visto na sua casa? E aí, Provérbios, Salomão, o homem mais sábio sobre a face da terra, que existiu sobre a face da terra, ele diz o seguinte: ouve, filho meu, aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos da tua vida. Então, Salomão diz o seguinte: aceita essas palavras. Que palavra? A palavra de Deus. Não só ouve, mas aceita, pratica essa palavra. E os seus anos irão se multiplicar sobre a face da terra. E aí Paulo, mais uma vez, aqui em Éfeso, capítulo 6, de 1 a 3, Paulo diz assim: vós filhos, aí ele começa agora a falar aos filhos, seja obediente a vossos pais, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que estivar bem e vivas muito tempo sobre a face da terra. Primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe. Esse foi o primeiro mandamento que Deus deu e colocou uma promessa nele, de que os nossos dias seriam multiplicados sobre a face da terra e que nós viveríamos bem. Então, pais, ensine seus filhos a honrá-los, a serem obedientes, a atenderem a sua voz. Mas façam isso em amor. Façam isso em amor. E aí, no versículo 4, Paulo diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor, que é o texto áureo que nós explicamos. Então, na linguagem de hoje, Paulo estava dizendo o seguinte: pais, não tratem os seus filhos de um jeito que os façam ficar irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com disciplina e com ensinamentos cristãos, com ensinamentos na palavra de Deus. Em alguns versículos deste capítulo, o apóstolo Paulo está dando orientação à conduta dos pais, né, e dos filhos. Percebam, queridos, que a responsabilidade, ela recai, né, no equilíbrio da disciplina aplicada aos filhos. Hernandes Dias Lopes, em seu comentário na carta aos Efésios, ele diz que o excesso ou a ausência de autoridade provoca ira e leva os filhos ao desânimo. Ele também diz que podemos provocar a ira aos nossos filhos
quando nós excedemos na proteção, ou quando nós temos filhos favoritos, quando nós revelamos contínuo descontentamento com o desempenho deles, quando nós não temos diálogo, quando nós não reconhecemos que eles estão crescendo e, portanto, muitas vezes desejam expressar suas opiniões. Como nós falamos, é uma fase de mudança, uma fase de crescimento. E muitas vezes os pais, eles provocam a ira aos filhos quando não há um diálogo. Quando tudo que o filho faz sempre está errado, ele nunca faz uma coisa boa. Quando você não reconhece que o seu filho está crescendo, então esse crescimento traz consigo algumas responsabilidades. E muitas vezes os pais acham que os filhos continuam com 5 anos de idade. Há uma super proteção. Então, deixa os seus filhos baterem um pouquinho de asas e voar. Faz como os passarinhos. Olha, os passarinhos, as mães, elas vão dando ali a comidinha na boca dos seus filhos. Mas em um determinado momento, as aves, né, os passarinhos, eles ensinam seus filhos a voarem. Nós, queridos, como pais, nós precisamos entender que os nossos filhos, eles crescem. Eles não continuam crianças. Eles crescem. E eles precisam começar a trilhar caminhos, a tomar decisões, mas decisões acertadas. E nós precisamos orientar os nossos filhos na palavra de Deus, com ensinamentos cristãos. Então, se nós não conhecemos as características dos adolescentes, ou se a usamos como desculpas para qualquer comportamento que eles tenham, nós podemos desequilibrar a aplicação da disciplina e causar uma irritação nos nossos filhos, como diz o texto. Então, nós devemos nos lembrar que os nossos filhos são do Senhor. Eles estão em nossas mãos apenas para que administremos. Então, se os nossos filhos são do Senhor, é Ele quem cuida através de nós. Vocês já pararam para pensar nisso? Se os nossos filhos são do Senhor, são herança do Senhor, é Deus quem cuida dos nossos filhos. É Deus que guarda, que protege. E Ele faz isso através das nossas vidas. Então é muito interessante nós fazermos um paralelo com tudo que falamos até agora. Pensar que a partir dessa perspectiva, muda todo o cenário. Deus nos dá essa maravilhosa responsabilidade de cuidarmos de seres humanos que são tão amados por Ele, que são a sua herança. Porque os filhos são herança do Senhor. É a recompensa que Ele nos dá. É isso que o salmista diz no capítulo 127, versículo 3. Então, esse cuidado com os nossos filhos, eles trazem algumas demandas que devem ser atendidas por nós, né? Esse cuidado, ele traz algumas demandas. E a Bíblia nos orienta a criarmos na disciplina, na orientação da palavra de Deus, com todo o cuidado. Nós somos responsáveis, por exemplo, queridos, com o cuidado físico dos nossos filhos. E este se reflete no emocional deles. Nós somos como pais, usados por Deus na administração da sua herança. E nós somos responsáveis pelo cuidado com o físico dos nossos filhos, para que eles não se machuquem, para que eles não sejam agredidos, não sejam abusados. Nós falamos com relação à violência doméstica, né? Então, é preciso ter um cuidado todo especial. Se seu filho, por alguma razão, ele está mais retraído, deixou de conversar, deixou de falar com você, procure saber o que aconteceu na sua vida. Se seu filho chegou em casa com um machucado, veja o que foi que aconteceu. Porque tudo que acontece no físico da criança, do adolescente, se refletirá no seu emocional, no seu psíquico. Então nós precisamos amar os nossos filhos.
dar afeto e dar atenção. E atenção igualitária, de igual forma para todos os filhos. E muitas vezes pais têm filhos prediletos e fazem questão de expressar a sua predileção por algum filho. Muitos pais elogiam muito um filho e acabam mostrando partes negativas dos outros filhos ou comparando um ao outro. Olha, você bem que poderia ser assim igual a fulano, olha como seu irmão é assim. Muitas vezes acontece isso e isso reflete no emocional dos nossos filhos. Nós precisamos dar afeto, nós precisamos dar cuidado, nós precisamos dar atenção. Os nossos filhos precisam se sentir seguros em casa, seguros em seus lares. E nós precisamos, queridos, discipliná-los. A disciplina correta, equilibrada, ela traz segurança e dá limites. Não é porque são adolescentes que podem fazer o que quer e entendem. Precisam de equilíbrio, precisam de disciplina, precisam de orientação. E o nosso próprio Deus, faz isso conosco. Então nós precisamos disciplinar os nossos filhos como Deus nos disciplina. Aliás, muito da indisciplina e rebeldia dos filhos, na verdade, é um clamor por limites. Muitas vezes, os filhos, os adolescentes, os nossos filhos, eles agem para chamar a atenção, para dizer assim, olha, eu estou aqui. Eu preciso que você veja. Eu preciso que você veja que eu existo e me dê limites, me dê atenção. Então, muitas da rebeldia, da indisciplina dos adolescentes é um clamor destes, um clamor inconsciente desses, por atenção, por disciplina, por limites. E nós somos os responsáveis para fazê-lo isso diante de Deus. E nós precisamos pedir a Deus, queridos, sabedoria dos altos céus. Nós somos responsáveis pela instrução bíblica cristã. E isso vai muito além de levar os filhos à igreja. Quantas vezes você não já ouviu muitas mães falarem assim, eu criei os meus filhos na igreja. Eu criei os meus filhos levando os meus filhos para a igreja. A igreja, ela tem uma função também de levar a instrução cristã aos nossos filhos e às nossas vidas. A instruirmos com relação à palavra de Deus. Essa é a função da igreja. Mas quanto dura o momento do culto? 1 hora? 1h30? 2 horas? 3? O dia tem 24 horas. Se essa criança passa 3 horas na igreja, ela passa 21 em casa. Dessas 21 que ela passa em casa, o que é que ela tem ouvido e visto? Qual tem sido a prática da família com relação à palavra de Deus? O vivenciar a palavra de Deus. Sim, quais os limites que esta criança está tendo em casa? Acontece às vezes que os pais, eles por questão de serem limitados ou de não se sentirem tão capazes para expressar o limite à criança, ainda usa a figura do pastor para ser um bicho-papão. O pastor, se você fizer isso, o pastor vai brigar. Eu vou dizer o pastor. Vou dizer o pastor. De certa forma, ele está se esquivando, da responsabilidade. Se esquivando, e estão deixando com que a criança viva dentro do lar a revelia, de forma rebelde, e aí coloca o pastor ou o professor da IBD ou aquele conselheiro de departamento para ser o bicho, para ser o terror daquela criança, porque se ele não obedecer, vai dizer o pastor, vai dizer o professor, quando na verdade a prerrogativa é dos pais. Da instrução bíblica, da instrução familiar, da educação, Deus confidenciou, Deus confiou, na verdade, aos pais. Exatamente.
a responsabilidade é dos pais. E muitas vezes, muitos pais transferem essa responsabilidade. Transferem essa responsabilidade para a professora da EBD, para o pastor, para o orientador do adolescente, né? Para o coordenador dos jovens, para o conselheiro dos jovens. Não, a responsabilidade é sua. Os filhos são herança do Senhor. Então, ensinar a palavra de Deus no dia a dia, nas questões que envolvem o nosso dever, a nossa conduta diária, o nosso viver diário. É isso que a Bíblia nos diz. Olha, é responsabilidade sua como pai e como mãe orientar os seus filhos em todas as questões no viver diário, no viver do dia a dia. Então, Deuteronômio, como nós falamos, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno, as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, quando nós somos bem-sucedidos ao ensinar essa palavra, ao vivenciarmos essa palavra, então quando nós somos bem-sucedidos, não experimentamos o fracasso. Quando nós somos bem-sucedidos, quando os nossos filhos passam por momentos difíceis ou momentos de decepções, tanto momentos de angústia, de decepção ou de amor, eles precisam fazer o quê? Escolhas. E essas escolhas, elas definem questões da vida, né? Então, quando nós orientamos bem os nossos filhos na palavra de Deus, no nosso viver diário, em todas as questões, e quando nós falamos orientar os nossos filhos, a Bíblia nos instrui a orientá-los desde quando criança, em todos os momentos, em todas as instâncias. Nós vamos ver que quando chegar a fase da adolescência, essa fase de mudança hormonal, de mudanças de biológicas, essa fase em que o cérebro, que a parte impulsiva está aí acelerada, né? E que a parte mais cautelosa está ali no ritmo, mas em um ritmo mais vagaroso, que o cérebro está em crescimento, a aprendizagem que foi alcançada, que foi ensinada, que é vista e ouvida e presenciada no dia a dia, essa aprendizagem norteará as decisões que os nossos filhos adolescentes irão tomar, que os nossos netos adolescentes irão tomar. Então, é uma fase de construção de caráter e é uma oportunidade ímpar para que eu e você, como pais, orientemos os nossos filhos dentro da palavra de Deus. Conclusão, é inegável que essa fase da vida, ela traz grandes desafios para nós. Lidar com sentimentos, com caráter e físico em desenvolvimento não é nada fácil. Não é fácil. Mas nós temos a orientação dos altos céus e precisamos pedir a Deus sabedoria. Não podemos nos esquecer que o Senhor não nos deixou sós nesta missão. Deus nunca nos deixa sós. Deus, quando fez o homem, Ele fez com uma proposta de dar apoio em todas as instâncias. E Deus deixa a sua palavra. Então, a palavra de Deus, ela é cheia de conselhos, cheia de diretrizes e nos ajuda a lidar de maneira mais equilibrada com os adolescentes e nos fornece, queridos, meios para ajudá-los a crescerem e se desenvolverem de forma saudável, tendo Jesus como alvo e o Espírito Santo como amigo e como conselheiro. Ao final, o nosso grande objetivo é que todo esforço desemboque em quê? Na conversão deles ao Senhor Jesus. Então, o objetivo de todo pai, de toda mãe cristã,
é que o seu filho cresça na palavra de Deus, que cresça no conhecimento desse Deus e que tenha Deus como único, eterno e suficiente Salvador. Então esse é o desejo do coração de todo pai, de toda mãe, o melhor para os seus filhos. Então, para guardar no coração, aqui finalizando, eu deixo para vocês o que está escrito em Salmos 119, versículos 102 a 105, que diz assim: não me apartei dos teus conselhos, pois tu me ensinaste. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos eu alcancei entendimento. Por isso odeio falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que a palavra do Senhor seja como mel ao nosso paladar, né? Aos nossos ouvidos. Que a palavra do Senhor seja doce, seja vivenciada por cada um de nós, pais e filhos, e que possamos, queridos, nunca nos afastar dos ensinamentos do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos conceda uma semana maravilhosa na sua presença. Nosso muito obrigada a você que está conosco, né? Muito obrigada mesmo, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Gostaríamos de dizer para você que se você não se inscreveu no canal, se inscreva aí no canal Batistas de Almadina, ativa o sininho que sempre que tiver um vídeo novo vai ser compartilhado pelo YouTube com você. Irmã Paula, sim, vamos aproveitar e mandar um abraço para a irmã Nice, né? Isso, olha, um abraço aí para a irmã Nice, a nossa nova irmã em Cristo Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, minha querida. Que a palavra de Deus seja como mel à sua boca, aos seus ouvidos, doce, como voz suave aos seus ouvidos, e que nunca se aparte do seu coração. Que Deus nos abençoe, nos conceda uma semana maravilhosa na sua presença. O nosso muito obrigado, e vamos sim continuar juntos orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Um beijo para cada um de vocês.